Senhor, Criador eterno, imploramos que o Senhor envie sobre nós a manifestação do Teu Espírito, iluminando-nos mentes e corações, de todos que estão conectados conosco agora, participando desse culto, e de todos aqueles que ouvirão esta mensagem, a política do Teu reino, no futuro. Ilumina-nos, Pai, pelo poder do Teu Espírito Santo. Em nome de Cristo, o nosso Salvador. Amém. Jesus Cristo estava na cidade de Cafarnaum, ali às margens do Mar da Galileia, e ao entrar na cidade, ele recebe um convite, uma súplica, para que ele fosse até a casa de um determinado centurião, homem importante, piedoso, e que curasse o seu servo. E então Jesus atende ao pedido, se bem que ele não chega propriamente à casa daquele centurião, devido à fé dele. E vocês podem ler os versículos que antecedem a este texto. E Jesus então cura o servo daquele centurião. A palavra diz que no dia seguinte, em um verdadeiro contrassenso estratégico, Jesus se dirige a uma cidade que, na verdade, não é uma cidade. Desde aquela época, era uma aldeia, não era bem uma cidade edificada como Cafarnaum, como Betsaida e outras naquela região. Então Jesus, num aspas, erro estratégico, ele deixa Cafarnaum e vai para Naim. Daqui a pouco eu quero falar mais um pouco sobre esse erro de estratégia, da política do reino. Essa cidade era tão insignificante e longe de mim estar desdenhando da cidade, mas por ser uma aldeia tão pequena, e o relato bíblico sequer menciona Naim. Não existe outra menção de Naim na Bíblia, a não ser esta. Ficava aproximadamente ali uns 40 quilômetros de Cafarnaum, ao sul da Galileia, e é claro, então, ao norte de Samaria, e não muito longe da própria capital. Então Jesus havia realizado um grande milagre em Cafarnaum, uma cidade grande, uma cidade que monopolizava a região, um fluxo muito grande de pessoas de várias regiões. Ele havia realizado um grande milagre na casa de uma pessoa importante. Ou seja, tudo aquilo que uma pessoa que quer se mostrar, se candidatar a algo ou quer aparecer, almejava. O nome dele após aquele milagre, porque aquele servo estava à morte, e Jesus o livra da morte, e na casa de um homem importante, então o nome dele foi ventilado. E com certeza, no outro dia, ele seria alvejado, ou seria ovacionado. E então ele deixa tudo isso para ir a Naim. Não parece estratégico. A gente fica pensando nas nossas estratégias evangelísticas, né? E eu tenho ouvido muito que nós precisamos investir nas grandes cidades, nos grandes polos. Pois é, Jesus não foi estratégico se fosse essa somente a política do reino dos céus. Mas ele foi. Ele foi para o sul da Galileia e ao norte de Samaria, uma região
onde pairava uma certa hostilidade. Eu creio que você sabe, se não sabe, eu vou dizer, os samaritanos eram um pouco hostis aos judeus. E os judeus habitavam na Judéia e também na Galiléia. E Samaria ficava no meio. Então, o sul da Galiléia e o norte de Samaria, ou de Samaria, como queiram, era ali uma região meio que onde a hostilidade imperava. E é justamente para essa região que Jesus vai. Considerando o significado da palavra Naim, parece que era uma aldeia tranquila. Porque o significado, ou talvez tenha sido um tempo, né, tranquila, o significado é aconchego, é sossegada. Fato que, no futuro, distante àqueles dias, Naim acaba por se tornar uma aldeia muçulmana, como é ainda hoje, aquela região toda. Então Jesus, ele sai de Cafarnaum, sai daquela região muito povoada, uma região de um fluxo muito grande de toda a classe de pessoas e vai até Naim. No nosso entendimento não foi sem propósito. Havia um propósito definido em Jesus Cristo. Claro, se a gente pensar estrategicamente, parece que se ele tivesse ficado em Cafarnaum, o alcance seria maior. Muito mais pessoas estariam próximas a ele. Mas Jesus, seguindo a orientação do Espírito Santo, é claro, o mesmo Espírito que desceu sobre ele no dia do batismo, desce para aquela cidadezinha chamada Naim. Em Cafarnaum, ele livra o servo de um grande homem da morte. Em Naim, ele ressuscita o filho de uma viúva. Pelo que tudo indica, depois daquele acontecimento ali em Naim, Jesus tenha voltado à região de Cafarnaum. Sendo assim, fora ao sul da Galiléia para deixar ali uma mensagem de esperança em Deus, até mesmo no momento em que tudo parecia estar acabado. A Bíblia diz que uma grande multidão de uma cidade pequena, então parece que se leva a entender que quase toda a cidade saía acompanhando o enterro do filho daquela viúva. Aquelas pessoas estavam, segundo a palavra de Deus, chorando. Por alguns motivos. Primeiro, porque era o filho único daquela mulher. Segundo, porque a situação de uma viúva naquela época, quando você vai estudar o contexto sociocultural daquela época, as viúvas tinham grande dificuldade até mesmo de subsistência. Os parentes mais distantes não acolhiam muito. E então, com a morte daquele filho único, toda a esperança de ter uma vida mais tranquila daquela mulher estava se esvaindo. Então tudo parecia acabado. As pessoas choravam pela morte, as pessoas choravam pelo sofrimento daquela mulher que acabara de perder o marido e agora perde um filho. Até estava aparecendo coronavírus lá, né? Porque agora diz que a principal pandemia, o foco da pandemia vai ser dentro dos lares agora. Botou todo mundo dentro do lar, agora está dizendo que o contágio está acontecendo mais dentro dos lares. Só o Senhor. Então aconteceu isso ali. Então Jesus, ele deixa naquela região uma esperança muito grande no Deus que pode livrar da morte, como livrou o servo do centurião, mas um Deus que quando a morte estabelece e diz está tudo acabado, ele pode dizer não, é só o começo de uma nova vida. Mas parece que não foi estratégico, mas foi. Porque Jesus haveria de encontrar-se com os samaritanos
e de chegar a Samaria com a palavra do Evangelho. Ele haveria de cruzar Samaria pregando o Evangelho. Então, tudo estava dentro da política do reino. E a política do reino de Deus é basicamente essa: ir onde a tristeza está, ir onde a desesperança reina, pregando a todas as pessoas o amor de Deus. É basicamente isso. Quando Jesus envia os seus embaixadores, os seus apóstolos, para mostrar ao mundo a política do reino de Deus, no capítulo 10 de Mateus, versículo 7, está escrito assim: ele dizendo aos apóstolos, e indo, pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. É chegada a política do reino de Deus. E a política do reino de Deus é: está triste, Deus te consola. Está desesperançado, Deus é o seu refúgio, Ele é a sua fortaleza, Ele pode ser a sua vitória. Então, ide pregar isso. A política do reino de Deus se baseia em beneficiar, abençoar as pessoas que estão mais necessitando, para que essas pessoas entendam que Deus as ama. Na sequência, no verso 8 do capítulo 10 de Mateus, Jesus continua dizendo: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Então esse é o resumo da política do reino de Deus. Onde há necessidade, onde as pessoas estão desesperançadas porque estão dizendo: mas e agora? Tudo acabou. Aí os mensageiros, os emissários de Deus chegam com poder para curar os enfermos, com poder para limpar os leprosos. Não sei se você entende a situação de um leproso naquela época. Uma pessoa que era literalmente comida de dentro para fora, enquanto derretia também por dentro, até a morte. Mas se chegasse a morrer, Jesus ordenou: ressuscita os mortos, expulsa Satanás, expulsa os demônios, porque esta é a política do reino de Deus. Então é isso que Jesus fora fazer ali em Naim, naquela pequena aldeia, mas que se localizava numa região muito estratégica, porque muitas pessoas ali e em Samaria haveriam de receber e entender a política do reino dos céus, como Deus age. Jesus estava cercado em um certo momento de religiosos, de escribas e fariseus. Ele havia acabado de derramar bênçãos sobre algumas pessoas e haveria de continuar fazendo isso. Mas aproveita uma deixa capciosa de um fariseu e, respondendo à sua pergunta, ele cita uma parábola para que se entenda a política do reino de Deus. E ele, nessa parábola, que está registrada em Lucas capítulo 15, de verso 4 até o 7, diz assim: e ele lhes propôs esta parábola, dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa o deserto, ou no deserto as 99, e não vai após a perdida até que venha a encontrá-la ou achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros gostoso,
e chegando à casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então esta é a política do reino de Deus. Deus arrebanha um grupo. Mas o interesse de Deus é que outros que ainda não estão nesse grupo também sejam arrebanhados. Então, se for o caso, Deus pode até permitir que aqueles que já foram rebanhados sintam um pouquinho para que outros sejam arrebanhados também. Deus pode até permitir que aqueles que já fazem parte do seu rebanho sofram um pouco, talvez pensando assim: mas parece que Deus abandonou a gente, parece que Deus se distanciou da gente. Deus pode até permitir que isso aconteça, porque na verdade Ele não abandonou ninguém, mas Ele foi atrás daquele desesperançado, que a morte estava espreitando, que as situações adversas estavam fazendo sofrer, aquele que a doença chegou, aquele que a desunião conjugal, familiar, o está fazendo não esperar mais pela vida, mas tentar acabar com a própria vida. É assim que Deus age. Deus anda atrás do sofrimento para oferecer alívio. De uma forma simplista, eu posso dizer que Deus é um caçador de sofrimento. E quando Ele o encontra, Ele o mata. Mata o sofrimento e deixa o alívio. Pode surgir então uma pergunta: mas pastor, pregador, por que então não se vê muitos milagres hoje? Por que não se vê Deus curando, libertando, ressuscitando, como a Bíblia Sagrada relata? A política do reino mudou? Deus mudou? Não. Deus não mudou. O homem mudou. O ser humano mudou. Deus continuou o mesmo. Mas evoluímos muito, né? A ciência multiplicou, né? A medicina está muito avançada, né? A tecnologia, muitos aparelhos. Médicos agora na iminência de fazer uma cirurgia à distância. O homem mudou. O mundo mudou. Mas Deus não mudou. A Bíblia diz que nele não há mudança e nem sombra de variação. O que acontece no mundo é que praticamente há como que uma incredulidade generalizada. Talvez não uma incredulidade na existência de Deus, mas uma incredulidade na manifestação, no poder. Mateus capítulo 13, dos versos 54 a 58, registra o seguinte: e chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele.
Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua própria pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas, por causa da incredulidade deles. Então, não foi Deus que mudou. Não foi a política de Deus que mudou. Ali em Nazaré, Deus também não fez muitas maravilhas. Ele fez algumas maravilhas. Mas não como em Cafarnaum, não como em Betsaida, que a princípio tinham aquela ingenuidade, aquela dependência, apresentaram aquela dependência de Deus e foram tão abençoados. Não como nas outras aldeias por onde Jesus passara. Em Nazaré não foi assim. Hoje nós estamos vivendo uma Nazaré espiritual. Hoje, muitos, até mesmo dentre os cristãos, quando um filho apresenta um grau a mais no termômetro, a pessoa já sai procurando o endereço de um hospital, já começa a ligar para alguém, para uma farmácia e procura o conhecimento, procura a tecnologia. O cristão e não procura Deus. Não foi Deus que mudou. A obra de Jesus e a obra dos apóstolos fazia parte ainda da revelação. Deus estava se revelando ao mundo. Jesus Cristo, em Jesus nós temos o cume da revelação. Então, enquanto ele esteve aqui, ele revelou o amor de Deus. Depois da ressurreição, ele continuou revelando o amor de Deus. E alguns anos depois que ele foi assunto aos céus, ele volta para continuar, através do apóstolo Paulo, revelando o amor de Deus. Então, a obra de Jesus, a obra dos apóstolos, ainda fazia parte da revelação. Por isso, Jesus ia a muitos lugares onde as pessoas não o conheciam, para que elas pudessem conhecer o poder de Deus, para que elas pudessem conhecer o amor de Deus, como ele foi a Naim. As pessoas não suplicaram: oh Jesus, venha a Naim. Não, mas ele foi. Como ele foi à terra de Gadara. Os gadarenos não suplicaram: Jesus Cristo, venha até nós, venha até o nosso território. Não, muito pelo contrário. Por falta de conhecimento, a princípio, eles pedem a Jesus para ausentar-se deles. Mas eles estavam ainda revelando o amor e o poder de Deus. Após a revelação, o poder de Deus se manifesta onde as pessoas o invocam. Porque a revelação foi concluída, ela foi acabada. Assim, a política de Deus é alcançar a todos que com fé creem nele e clamam pelo amor do Criador. Existe um vulgo no nosso meio: a fé remove montanhas. Eu não gosto muito dos ditados populares, não. Porque alguns têm alguma sabedoria humana, mas outros fogem completamente, principalmente quando diz respeito à palavra de Deus. Como diz a Bíblia: faça da sua parte que eu te ajudarei. Né? Eu não sei em qual livro e versículo da Bíblia está. Mas existe um que é fundamentado na Bíblia: a fé remove montanha. Claro. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: olha, se vocês tiverem fé no tamanho de um grão de areia, vocês dirão a esse monte: desarraiga-te daqui e precipita-te no mar, e isso lhes acontecerá. A fé remove montanha. Então, Deus, a política do reino de Deus,
é atender àqueles que chamam por Ele. O significado da palavra invocar é basicamente chamar. Invocar-me-eis e me encontrareis e me achareis quando me invocarem de todo o vosso coração. Vocês vão me chamar e eu vou me fazer presente e eu vou me manifestar, mas somente quando isso acontecer de todo o coração. Deus não divide o coração de ninguém com nada e com ninguém. É de todo o coração. Então não foi a política do reino que mudou. Nós mudamos e queremos servir a Deus não através dos seus métodos. Não. Queremos servir a Deus por parâmetros humanos. E aí o socorro de Deus, em muitos casos, não se faz bem presente na angústia. Por isso, aqueles que já conhecem a política do reino de Deus, estão orando, estão chamando, estão enviando o poder de Deus. Como? Enviando o poder de Deus? Sim. Sim. Aqueles que conhecem a política, principalmente nesses dias agora, essa assolação global que estamos vivendo. Então, aqueles que são de Jesus Cristo, que não são incrédulos, que confiam nele de todo o coração, estão pedindo a Deus: Deus, venha até nós com teu poder. Deus, venha até nós trazendo a tua cura. Deus, venha até nós trazendo o alívio emocional, o alívio psicológico. Deus, venha. Deus, venha no meu lar colocar a tua paz. Estamos orando assim, mas também estamos enviando a manifestação do poder de Deus. Senhor, vá ao alcance dos nossos familiares. A gente curva o joelho e, Senhor, olha, aquele familiar meu que está lá em Minas Gerais, aquele familiar meu que está lá em Goiás, que está lá em São Paulo, que está lá no Nordeste, ó Senhor, visita aquele bichinho lá, meu Deus, Aqueles que creem de coração estão enviando, através das suas súplicas, a manifestação do poder de Deus. Senhor, alcança os meus amigos, Pai. Visita, Senhor. Visita nesse momento de aflição, de dor. Não permita que os casamentos se dissolvam, Pai. Não permita que hajam brigas entre os familiares que agora estão isolados dentro dos lares. Visita os nossos amigos. Deus está indo por causa do clamor que o envia. Senhor, vá até os nossos desconhecidos nesse estado, nesse Brasil, nesse mundo. Quem não está clamando daqueles que creem em Jesus? Quem não está clamando pelas famílias enlutadas no mundo? Pessoas que sequer podem velar os seus entes queridos. Meu Deus, quem não está clamando por El Salvador? Pessoas que estão deixando os corpos dos familiares na rua. Santo Deus! Então aqueles que creem e que entenderam a política de Deus, de um Deus que vai atrás do sofrimento, de Deus que se importa, eles estão clamando de joelhos. Pois, onde o nosso Deus chega e se manifesta, a doença sai. Onde o nosso Deus chega e se manifesta, a morte bate em retirada.
É assim que nós cremos. É assim que nós entendemos Deus, Jesus em Cafarnaum. É assim que nós entendemos a política do reino de Deus, quando nós lemos e entendemos Jesus em Naim, no sul da Galileia. Precisamos crer. Precisamos crer. Deus não mudou. A política do reino é a mesma. Curar, libertar e salvar. Tudo isso traz sofrimento para os seres humanos. Traz angústia, traz dor. E Deus está como aquele caçador, indo atrás da perdição, indo atrás do guilhão, da prisão, indo atrás da doença, para trazer paz, refrigério e esperança. Mas nós mudamos, devemos voltar. João narra um episódio muito interessante no capítulo 11, e eu quero ler só os versos 39 e 40, e fala sobre a ressurreição de Lázaro, esse texto. 39, disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Jesus estava prestes a ressuscitar Lázaro. Vem Maria, ou vem Marta, não entendendo muito bem a política. Mas Jesus fala: Marta, eu não falei para você que se vocês crerem, vocês verão a glória do reino de Deus? Cidadão do século 21, se nós crermos, veremos a glória do poder de Deus. Deus não mudou. Deus não mudou. Eu sinto muito que a denominação a qual eu pertenço há muito tempo ficou fria na fé. Parece que tínhamos até medo de orar pelos que estavam enfermos. Não se vê um momento no culto onde os pastores oram pelos que estão enfermos. A minha denominação esfriou, parece que com medo dos demônios. Eu ouvi um caso em Minas Gerais que um pastor alguém chamou: pastor, vamos ali que tem um endemoniado. Não, eu estou rindo, eu estou muito ocupado, depois eu volto. Com medo dos demônios. A que situação chegamos de incredulidade, geração de Nazaré? Que incredulidade é essa, Nazaré do século 21? O nosso Deus está conosco. Ele age aqui agora. Ele ressuscita aqui agora. Mas Ele age lá, se nós clamarmos para que Ele vá. O que precisamos é exercitar a nossa fé. Precisamos banir a incredulidade. Grandes desafios, meus queridos, se nos apresentam hoje, mas serão maiores ainda os que virão. Estamos no início da cantiga, como diz lá na roça, mas o nosso Deus está presente nesse século. Precisamos crer nisso, e se nós não estamos conseguindo crer, oremos como os apóstolos fizeram: Senhor, aumenta-nos a fé. Aumenta-nos a fé. Para que nós precisamos entender a política do reino de Deus, fazer parte dessa política, e não só receber as bênçãos transcendentais de Deus,
mas também ser os instrumentos de Deus para abençoar outras pessoas. Ore, peça a Deus para estar no seu lar, fazer presença onde você está, mas também peça a Ele para o encontro daquela pessoa distante. Bastou Jesus dizer uma palavra e o servo do centurião foi curado de longe. Quando eu estava meditando, eu me lembrei de um acontecimento lá em Minas. Havia acontecido uma possessão demoníaca muito séria. Eu e a Estela fomos, deixamos Glenda em casa, mas o Daniel com Deus, e chegamos lá. Era uma casta muito feroz. Eu não sei se era legião, mas a coisa foi muito feia, muito feia. E então aquele jovem foi libertado, Deus se fez presente ali, naquele momento. Passaram-se alguns dias, a mesma família bateu no meu portão. Pastor, pelo amor de Deus, o outro fulano está lá endemoniado, está quebrando, está isso, está aquilo. Deus falou comigo, você não vai não. Você não vai não. Você vai dizer a eles que eu vou expulsar o demônio lá, você não vai, mas para essa família não continuar brincando comigo. E eu saí lá fora, os atendi e falei, eu não vou, Deus não quer que eu vá. Mas quando vocês chegarem em casa, Ele virá encontrar com vocês no portão liberto. A família foi embora. Alguns minutos depois, eles retornaram. Pastor, o que é isso, pastor? O fulano já foi até pescar. Quando chegamos lá, ele já estava sorridente e já foi até pescar. Deus age. Se você chamá-lo, Ele vem. Se você implorar para que Ele vá, Ele vai. O Deus Criador dos céus e da terra não mudou. E não é coronavírus. Não é o demônio A, B, C ou D. E nem o próprio Satanás. Não é qualquer outra doença que impede o poder do nosso Deus agir ou que faça Ele mudar a política do reino. É a nossa incredulidade. Oremos por nós, queridos. Oremos por nós. Oremos uns pelos outros. Porque a igreja de Jesus, ela não vem muito bem sendo preparada para esse momento. Não. Houve uma negligência em se preparar a igreja para esse momento. Mas ainda há tempo, porque o nosso Deus continua conosco. Que Ele, pelo poder e manifestação do Espírito Santo, nos dê o entendimento da política do reino e a fé suficiente para fazer parte desta missão maravilhosa de curar, libertar e salvar a humanidade. A missão não é nossa, é de Deus, mas Ele nos tornou privilegiados. Que Ele cere em nós a sua palavra, em nome de Jesus.